Epicuro concebe o fim da vida como um processo tão inevitável quanto natural. A divergência entre os dois sistemas pode ser ilustrada pelo fato de Platão ter fundado sua escola como uma academia, ao passo que Epicuro preferiu reunir-se com seus discípulos ao ar livre, no jardim. Daí sua escola ser conhecida na antiguidade como jardim. Um dos grandes méritos de Epicuro foi ter contribuído para libertar as pessoas do medo, sobretudo da morte. Olha só, ao considerar o ser humano como uma entidade coesa, formada por um conjunto de átomos em movimento, Epicuro concebe o fim da vida como um processo tão inevitável quanto natural, descrito como a simples dissolução dessas partículas elementares, que mais tarde se reunirão novamente, dando origem a outros seres. Razão pela qual o filósofo sustenta: a morte nada significa para nós. Ao contrário do que acreditavam Sócrates e Platão, ele justifica sua convicção. A morte é uma quimera, porque enquanto eu existo, ela não existe. E quando ela existe, eu já não existo. Vamos falar um pouquinho agora do Arthur Schopenhauer? Schopenhauer, 1788-1860, apresenta a morte como pedra-chave para a filosofia, como pode ser evidenciado em algumas passagens do seu livro A Metafísica da Morte. No fundo, entretanto, somos uno com o mundo, muito mais do que estamos acostumados a pensar. Sua essência íntima é nossa vontade. Seu fenômeno é nossa representação, para que pudesse ter clara consciência desse ser uno. Desapareceria a diferença entre a persistência do mundo externo depois que se está morto e a própria persistência após a morte. Enquanto a filosofia permanece desconhecida, o homem vive de forma tranquila, e é o conhecimento da sua existência e a percepção de que se é finito que o torna temente à morte. Essa visão reitera a ideia de que um dia a matéria terá fim. O animal vive sem conhecimento verdadeiro da morte. Por isso, o indivíduo animal goza imediatamente de tudo, o caráter imperecível da espécie, na medida em que só se conhece como o infinito da espécie. Com a razão, apareceu necessariamente entre os homens a certeza assustadora da morte. Agora, Friedrich Nietzsche. Para o filósofo, o homem vivencia a morte de duas formas: de forma covarde ou voluntária. A morte covarde pode ser definida em poucas palavras, como a experiência da morte como um acaso, cujo efeito imediato é o desejo de morrer. Neste caso, deseja-se morrer porque se morre. A falta de longevidade da vida basta para que se pregue o abandono da mesma. Aqueles que pensam assim, diria Nietzsche, são os pregadores da morte. Para fundamentar sobre as consequências da morte covarde, Nietzsche faz menção à lembrança inerente ao homem, considerado por ele como a causa de todo o sofrimento humano, sendo que submetido ao tempo que passa, perdendo a possibilidade de mudança da realidade. O homem não tem noção real de tempo, sendo acometida a morte que parece ser um acidente que assalta. A morte surge para essas pessoas como uma fatalidade. E por fim, a raiva da morte surge na esteira da raiva do tempo. O espírito de vingança, ao condenar o tempo que impede o homem de ser inteiramente aquilo que se é, condena a morte inevitável quando diz: tudo perece, tudo, portanto, merece perecer.